Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá apresentado pela congregação Beit Mashiach, sempre colocado ao ar após o horário do Havdalah. Bem, nós procuramos sempre tratar de assuntos de grande relevância na Torá para o nosso entendimento, para aquilo que realmente é importante para a nossa existência. E talvez o assunto que nós vamos tratar hoje seja um dos mais importantes. Nós vamos falar sobre como é o conceito, ou seja, como é a visão da salvação dentro do judaísmo messiânico. Bem, a salvação, dentro do contexto da Torá, significa o livramento da condenação eterna. Sem dúvida que a palavra salvação pode ter várias aplicações. Nós vamos nos ater àquilo que é realmente o mais importante. Parece que um assunto é até bem básico, não é? Mas, lamentavelmente, esta palavra parece que tem perdido o sentido para muitas pessoas que têm adentrado ao judaísmo messiânico. Observamos que, para várias pessoas, o Brit Hadashah tem perdido totalmente a importância e até mesmo a credibilidade. É certo que todos os Talmidim do primeiro século, muitos argumentam isto, usaram somente a Torá para explicar o Messias. Mas eles tinham o testemunho de Yeshua bem fresquinho na memória. Eles mesmos testemunharam dos fatos, ou viveram muito próximos disto. Mas nós não temos esta facilidade. Nós precisamos do texto escrito para saber o que foi que o Messias ensinou. E se acharmos que o Evangelho não é confiável, não será possível conhecer Yeshua. Como poderemos acreditar num texto que não é confiável? Bem, não tem lógica. O conceito da salvação na época da primeira aliança, ou seja, no período antes de Yeshua, era um pouco diferente do que nós temos agora. Nós observamos no texto do Tanakh, são todos os escritos da primeira aliança, conhecido como Antigo Testamento. Tá? Então, observamos no texto do Tanakh que personagens como os profetas, os autores dos Salmos, o rei Davi e outros escritores entendiam que os justos simplesmente teriam uma existência ao lado do Eterno e que os ímpios seriam afastados dos vivos e estariam no mundo dos mortos, afastados de Deus. Não havia o conceito de inferno, como muitos entendem hoje, mas sabiam que os desprezados colheriam as consequências dos seus atos. Vamos ver dois textos, um em Provérbios, capítulo 9, verso 18, que diz assim: Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E no livro do Salmo, Salmo 69, verso 28, diz assim: Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Esses textos já mostram alguns aspectos que os nossos antepassados, principalmente entre os judeus, obviamente, mas o ser humano tinha uma noção de que após a morte tinha algo que continuava. Mas no contexto da Torá fica muito claro que o importante aqui não é simplesmente não deixar de existir, mas se continuaria sendo favorável, ou seja, o Eterno sendo favorável pela pessoa, ou se haveria, então, o desprezo. Isso era uma coisa bem significativa, em que os personagens do período bíblico tinham consciência sobre estas coisas. Percebe-se também que não havia o conceito de céu, como muitos entendem hoje em dia, mas sabiam que os justos colheriam
os benefícios da sua vida justificada. Diz o texto de Isaías, capítulo 57, versos 1 e 2, que diz assim: o justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Já no mesmo livro de Isaías, porém no capítulo 26, o verso 19, diz assim: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Mais conceitos de vida eterna. Bom, mas vamos continuar. Então, este conceito era o suficiente. Ele bastava para saberem que deveriam viver em busca da retidão e da justiça, pois esta era então o assunto que era do agrado, isso agradava ao Criador. Os justos sabiam que deveriam estar purificados, por isso buscavam a limpeza espiritual através dos sacrifícios exigidos pela lei mosaica. A sua expectativa era de viver bem para morrer bem. Não sabiam nada mais do que isso. Nós não vemos descrições de mais nada. Então, quanto aos ímpios, bem, continuavam ímpios como fazem até hoje, sem se preocuparem com as consequências dos seus atos. Conforme o livro do profeta Isaías, o ser era mais importante do que o fazer. Isaías 1,13 diz assim: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Precisamos entender bem o contexto dessa frase. Quando o Eterno falou para Isaías isto, ele se referia a pessoas que estavam cumprindo ordenanças sobre ofertas, sobre incenso, celebração de lua nova, de Shabat, das diversas reuniões, as festas. Tudo isso era a ordem do Eterno. Mas a frase que o Eterno entregou para Isaías mostra o quanto isso se tornava inútil dentro de um contexto. Bem, ainda hoje vemos pessoas que pensam que o fazer é o fim em si. Então dizem, cumpram a lei, eles dizem, guardem o Shabat, comam kasher, respeitem as tradições, e isso basta. Parece que está ótimo, né, aos olhos deles. Mas não param por aí. Ainda começam a dizer, Yeshua não é o Filho de Deus. Dizem também, a palavra que se diz sobre Miriam, ou Maria, ser virgem ao conceber o Messias, não significava virgem. Então Yeshua foi concebido como qualquer homem. O Novo Testamento não é confiável, foi editado pela cultura greco-romana. Um homem não pode dar a sua vida para tirar os pecados de outro, portanto Yeshua não morreu pelos nossos pecados. O que podemos dizer? Então os ímpios continuam ímpios e muitas vezes podemos dizer que são ímpios religiosos. Nas palavras do profeta Isaías, o Eterno deixa bem claro. Vamos ler lá no capítulo 1 de Isaías, versos 15 ao 17. Diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem.
O Eterno estava falando isso para quem orava. Ora, bem, o texto não está muito claro. Está faltando alguma coisa. Bem, a palavra salvação já existia nos tempos bíblicos, lógico. Essa afirmação parece muito óbvia, mas tem sido negligenciada. O primeiro uso da palavra salvação, que em hebraico é Yeshua, muito parecida, né? Yeshua, o nome do Messias, tem um contexto, e a palavra sozinha, salvação, tem essa entonação diferente, Yeshua. Então é diferente a maneira de expressar Yeshua e Yeshua. Então, essa palavra tem um sentido que nós estamos tratando, que nós vemos em Gênesis, quando Yaakov, sabemos que Yaakov, ou Jacó, também é chamado de Israel, quando ele estava se despedindo da sua vida já estava se esvaindo, lá em Gênesis 49, verso 18, diz esta expressão do patriarca. Ele diz assim: a tua salvação espero, ó Eterno. Ele não se referia sobre uma salvação de problema ou de uma cura, mas sim sobre o seu relacionamento com o Eterno, sobre a sua certeza e seu anseio de, enfim, estar junto a Deus. Ele já era um homem muito velho. Ele não tinha expectativas mais. Então, quando ele falou de salvação, ele sabia bem do que estava falando. Então, essa palavra também é bem esclarecida nos textos de Isaías. Vamos ver no caso de Isaías 59, verso 1 e 2, sobre o que é salvação. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Nós vemos que aqui ele diz que a salvação é o bom relacionamento entre as partes, e que o pecado separa o homem do relacionamento com o Salvador. A palavra do Eterno, ela não dá margem para impunidade. Ninguém imagine que pode fazer o que quiser, desobedecer e ficará tudo bem assim. Não. O texto bíblico não dá margem para impunidade. Então fica claro que a salvação, ela vem de Deus. E que a salvação é a remoção de qualquer acusação. Mas quem não se subordinar da maneira certa, permanecerá afastado, e esse afastamento é catastrófico. Vamos ver o que diz em Isaías 59, verso 18. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Mas a palavra do Eterno não é só ameaça. Há também oferta de paz. Vamos ver o texto que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versos 19 e 20. Diz assim: desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. Bem, nós já sabemos que o braço do Eterno não está encolhido para não salvar. Então, como se faz para saber que nós somos salvos? Em princípio, nós não estamos liberados para não cumprir o que o Eterno nos diz para cumprir. Falamos que não é só fazer, mas também não podemos deixar de fazer o que o Eterno quer que seja feito.
Então, não é o que o texto de Isaías diz, mas ele diz que temos que cumprir as alianças. Sim, nós precisamos mais do que simples ações. Não é só cumprir, vamos celebrar isso, fazer daquilo, apresentar ou tendo isso. Nós precisamos mais do que só fazer aquelas coisas, as ordenanças. Nós precisamos ter um posicionamento. Por que fazemos estas coisas? O que nos leva a obedecer às ordenanças? Isso tem que ser levado em conta, não apenas por nós, porque o Eterno leva isso em consideração. Então, nesse período inicial da revelação divina, as pessoas eram incentivadas a buscar a pureza individualmente. E isso se refletia, obviamente, no meio social onde se vivia. Vemos que muitas das ordenanças do Eterno para o povo de Israel os instruíam em como se comportar em situações de relacionamento. Era o propósito eterno, para que Israel fosse uma nação onde houvesse a justiça. Bem, então a boa conduta levava a uma sociedade mais justa e uma sociedade também mais idealizada, uma boa idealização de viver, e que apenas poucos eram escolhidos. Então, daquela nação, muitos deveriam viver bem, mas só poucos eram escolhidos para divulgar a mensagem da Torá. Nós sabemos disto. Sabemos que não era qualquer um que saía falando da Torá, alguns apenas. Então, apesar disto, isso nos mostra a santidade de Deus e a falibilidade humana. Deus é perfeito, o homem não. Nós vamos ler também um texto agora que encontramos no livro de Gálatas, capítulo 2, e o verso 16, que diz assim: sabemos que o homem não é justificado pela guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela confiança no Messias Yeshua. Temos também crido no Messias Yeshua para sermos justificados pela confiança no Messias, e não pela observância legalista dos mandamentos da Torá, porquanto, pela observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo. Bem, que fique claro, esse texto não está dizendo que não é para se fazer nada da lei. Não é isto. Ninguém está dispensado de cumprir aquilo que o Eterno quer que se faça. Porém, quando as pessoas fazem, pensando, eu estou cumprindo a lei, então está tudo certo. Mas como o nosso Deus não olha só o que está por fora, Ele olha também o que está dentro de nós, isso é o que importa. Sem a confiança no Messias, é totalmente inútil cumprir toda a aliança que está na lei de Moisés. Bom, nós sabemos que o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta que mais tratou sobre o Messias. A salvação tratada neste livro está intimamente vinculada à mensagem da vinda do intercessor. Nós sabemos quem é o intercessor. E Yeshua é o modelo perfeito sobre como é a forma de vida que agrada ao Criador. Yeshua, durante o seu tempo de vida, desde que ele nasceu na cidade de Beit-Lehem, desde o tempo em que ele viveu na cidade de Netzaret, de Nazaré, junto com seus pais, sua família, e depois durante todo o seu ministério até a sua morte, ele teve um comportamento impecável. Então ele foi um modelo perfeito para nós. Por isso ele assumiu uma condição maravilhosa diante do Eterno para conosco. Então vamos ver aqui o que diz um texto em Isaías 59, verso 16. Diz assim: ele viu que não houve ninguém
admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Também no livro de Hebreus, que nós vemos que ele é capaz de salvar definitivamente e ele é o nosso intercessor. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aqui é o cumprimento do que disse Isaías. Yeshua é essa pessoa, é esse intercessor, é esse que nos encaminha para a salvação. Esses textos são importantes para nós. Com a vinda do Messias Yeshua, as coisas começaram a ficar mais claras, pois em suas mensagens ele começou a detalhar muito mais sobre as questões do Espírito e o meio onde o Eterno vive. Porque nós não temos muitas informações, bem poucas informações, no período do Tanar. Mas Yeshua falou muito sobre o reino de Deus, as características, o que tem no reino de Deus, o que nos espera. Lógico, não disse tudo. Deu apenas uma breve noção, bem pouquinho, do que nós teremos. Mas esse pouquinho que ele deu já pode nos motivar grandemente para saber quão maravilhoso é o meio onde o nosso Deus vive. Ao entendermos que Yeshua é mais do que apenas um ser divino, isso é importante entender, e muitos não querem entender. Então, Yeshua é mais do que apenas um ser divino, mas que ele é um elemento integrante do Deus Criador de todas as coisas. Ele não é como um anjo, ele não é um querubim, não é um serafim, não é nada disto. Ele não é, como eu disse, simplesmente um ser divino. Elemento integrante do Deus Criador de todas as coisas. Pense sobre isto. E que durante a sua missão de se despir da natureza divina e assumir a forma humana, ainda manteve uma ligação com a divindade de forma ímpar. Ninguém orava como Yeshua orava. Ninguém tinha intimidade nessa conversa de homem, de ser humano, com Deus, como Yeshua fez. Mas aquilo que ele fez numa condição que qualquer um poderia fazer, ou seja, está ao alcance do homem fazer, porque ele se tornou homem. Mas quando lemos a respeito de Yeshua orando, a sua intimidade com o Pai era uma coisa maravilhosa. Então é importante nós entendermos isto. Então, ele assumiu essa forma humana e manteve essa ligação de maneira muito especial. É muito ímpar essa comunhão e até a oração que ele fazia. Ele pode saber, por conhecimento então dessa ligação, e divulgar coisas que não estariam disponíveis ao conhecimento do homem, a não ser pela revelação encontrada no Brit Hadashah. Então aquilo que nós encontramos ali não está no Tanar, não nesse nível, não nessa profundidade. Então vemos a importância do Brit Hadashah, muito importante. O Shaliach Shaul, famoso apóstolo Paulo, ele alcançou um excelente grau de esclarecimento sobre o Mashiach. Esclarecimento desse tipo sempre é difícil de colocar em palavras humanas, porque vamos considerar, por exemplo, toda a revelação que Yohanan teve na ilha de Patmos, no chamado livro do Apocalipse. Muitas das coisas que João tentou descrever, ele não tinha palavras. Ele arranjou palavras substitutas para descrever aquilo que ele viu. Então, das coisas, na experiência com o Eterno, é muito difícil colocar em palavras, já que não existem palavras que expressem exatamente aquilo que muitas vezes queremos falar. Nossas experiências com o Eterno,
São coisas difíceis de explicar. Vamos ver o que temos aqui em Coríntios, na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, versos 2 e 4, que diz assim: Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que o Messias morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante que nós vamos ver que Shaul era um homem formado na Torá. Era um estudioso, ele tinha, vamos chamar de diploma, o reconhecimento de conhecimento da Torá, como muitos outros, inclusive os seus mestres. Mas ele alcançou um nível de compreensão de Yeshua que os seus mestres, outros mais antigos doutores da Torá, não alcançaram. E muitas vezes o próprio Paulo teve dificuldade de expressar aquilo que ele aprendeu do Eterno. Bem, de fato, é um grande alívio entender a redenção oferecida a nós pelo Eterno. O que podemos entender hoje em dia das doutrinas de Yeshua é muito mais do que tudo que era ensinado pelas autoridades, como os sacerdotes, os doutores da Torá, os rabinos da antiguidade. Todos estes homens que tinham bastante conhecimento da Torá nunca puderam ensinar em nível de detalhamento tudo aquilo que Yeshua nos trouxe. Então, o caminho que nos é oferecido remove uma capa que cobria a profundidade do que podemos entender como divindade. Bem, até mesmo a natureza de Yeshua, que muitos têm grande dificuldade de aceitar e contestam, nós vamos ver que só pelo Espírito de Deus nós podemos compreender. Tente transportar-se para aquele momento descrito em Atos 2. Às vezes nós lemos, achamos interessante, bonito, tal, sabemos, a história aconteceu, mas vamos nos transportar como se estivéssemos assistindo pessoalmente. Podemos imaginar que pessoas como Daniel, Samuel e outros que tinham hábito de orar regularmente e sozinhos, tinham experiências incomuns de afinidade com o Criador. Nós, ao lermos, por exemplo, o livro de Daniel, nós sabemos que ele tinha uma rotina de chegar na janela do seu quarto e ali falar com seu Deus. Bem, é muito difícil de imaginarmos quais eram as experiências que ele tinha ali. Um homem que, quando foi necessário, diante do rei Nabucodonosor, ele orou, o Eterno contou para ele o sonho e depois deu interpretação. Bem, a experiência de Daniel era muito profunda, de comunhão com o Eterno, mas não eram muitas pessoas que tinham essas experiências mais profundas. Samuel, sabemos que era um homem que orava com frequência. Ele mesmo diz que ele não pecava em deixar de orar pelo povo de Israel. Então, mas nós vemos que não eram muitos homens chegados na oração, não. Certo? Muitos até personagens importantes, não há relato que tivessem estes momentos, como alguns são citados. Bem, então estes homens, até podemos imaginar, eles tinham experiências profundas com o Eterno, eu não tenho dúvidas sobre isto. Agora, vamos dizer o seguinte, experiência é muito difícil de explicar. Essas experiências são de difícil explanação. Mas quando os cerca de 120 Talmidim de Yeshua estavam reunidos em Jerusalém na época de Shavuot, bem,
eles estavam sentados ali. Será que estavam todos orando intensamente, como se fosse Daniel? Bem, nós não podemos imaginar que estivessem todos no mesmo nível de introspecção ou condição meditativa que os citados que nós citamos acima, mas costumavam ficar. Mas todos eles tiveram uma mesma experiência de profunda imersão no poder do Espírito de Deus, que capacitou a todos poderem testificar de quem era o Messias com uma autoridade sobrenatural. E o entendimento sobre a palavra salvação tornou-se um estandarte que reunia agora uma grande multidão. Eu posso imaginar que eles estavam, 120 pessoas, não era pouca gente, estavam sentados ali. Talvez alguns orando, não sei, outros conversando, meditando alguma coisa da Torá, ou falando sobre Yeshua, não sei dizer o que eles estavam fazendo ali. Mas quando começou a acontecer alguma coisa, todo mundo mudou a sua atenção. Se tinha alguém orando por si mesmo, de repente ele teve que observar o que estava acontecendo com todos eles. Se tinha alguém trocando informações, batendo papo, de repente tiveram que se voltar para algo que estava acontecendo. E todos eles, aí foi unânime, tiveram um grau de comunhão com o Espírito de Deus que talvez eles nunca tivessem imaginado que iriam sentir. Então não dependeu de estarem de joelho, de pé, sentado, não importa como estivessem. Aconteceu algo muito marcante. E observamos que a partir desse momento, não foi só Kefa e Hanan, não foi só Pedro e João. Estes 120, cerca de 120 que estavam ali, todos eles saíram com uma motivação diferente. Agora vamos falar sobre o quê? Salvação. Eles não saíram para falar sobre Shabat, não saíram para falar sobre alimentação kasher, sobre sacrifício no templo. Eles não saíram para falar sobre isso. Eles saíram para falar que Yeshua era o Messias e Salvador. Então, o que é salvação? Bem, vamos ver apenas um trecho daquela primeira pregação que foi feita sob a unção do Ruach sobre os messiânicos. No caso, sabemos que foi Kefa, né? Então, no livro de Atos, no capítulo 2, verso 36 até o 38, só esse pedacinho nós vamos ler. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Yeshua, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Kefa e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Kefa: arrependei-vos e cada um de vós seja imerso em nome de Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Olha só esta mensagem, muito diferente do que qualquer sacerdote, rabino, doutor da Torá, qualquer um já tenha falado em alguma reunião, em algum tempo. Nunca ninguém falou estas coisas. E o que aconteceu? Uma multidão de judeus acostumados com aquelas mensagens lá no templo que os sacerdotes falavam, das mensagens que os rabinos falavam nas sinagogas, dos comentários que os doutores da lei faziam, estavam acostumados com isso. De repente ouvem algo completamente diferente. E o que aconteceu? O Espírito de Deus tocou no coração deles. E eles ficaram, então, compungidos. E agora, o que nós vamos fazer? Olha, isso não seria uma atitude muito esperada dos judeus naquele tempo, não, nem em época nenhuma. Porém, o que aconteceu foi que o Espírito de Deus
tocou. E a mensagem de Kefas foi simples: salvação. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Bem, era uma mensagem tão revolucionária, como disse, que nunca um grupo de pessoas escolhidas pelo Eterno foi tão visado, tão perseguido, tão difamado como os messiânicos que anunciavam Yeshua como Messias e a salvação. Como eu disse, irmãos, os judeus sempre foram perseguidos. Nem tanto pela sua mensagem, nem tanto pelo que os sacerdotes faziam. Os judeus eram perseguidos pelo fato de serem judeus. Nós sabemos disso. Desde épocas muito antigas, começou lá no Egito a coisa apertar mais, mas por que os faraós perseguiram os judeus lá? Não era por causa da sua religião. É porque o adversário tinha interesse em acabar com eles. Mas olha só, em todo o tempo de Israel, nós sabemos que algumas pessoas, como vários profetas, foram perseguidos pelos próprios judeus. Mas aquilo que começou a acontecer depois do fato do capítulo 2 de Atos, a coisa começou a ficar ruim. Por que isto? Na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele dá uma pista. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O contraste agora ficou como nunca antes. E, obviamente, o grande adversário das nossas vidas, das nossas almas, não tem interesse nisso. Então, olha, a perseguição, difamação que começou naquela época não parou até hoje. Continua a existir. Agora, quando falamos uma mensagem dessa que foi dita por Shaul nessa carta, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora alguém pode nos acusar. Ah, mas isso é mensagem de cristãos. De vez em quando a gente vê umas coisas dessas na internet. Oh, isso é doutrina greco-romana. Coisas assim, etc, etc, etc. Uma coisa eu digo, não. Esta é a mensagem que os judeus messiânicos, desde a primeira metade do século I da nossa era, que eles usaram. Também usaram essa mesma mensagem no segundo século, e assim foi, até os gentios levarem esta mesma mensagem para a então chamada igreja do século III, IV, V, e assim para diante, até chegarmos no século XXI. É a mesma mensagem. Se ela saiu dos judeus, foi para a igreja, bem, a origem dela continua a mesma. É a Torá. A mesma mensagem de salvação, tem nada de greco-romano, certos preconceitos que as pessoas começaram a levantar aí. Nada disso. Ninguém pôde alterar os textos originais do Brit Hadashah e nem da Torá. Continua a mesma coisa. E aquela mesma mensagem que Kefa anunciou, nós anunciamos ainda hoje. É isso que nós estamos fazendo. E quando vamos fazer isto? Pois saiba, irmãos, como eu disse, depois de todo esse tempo, essa mensagem sido anunciada pela igreja, acontece que os judeus messiânicos contemporâneos de agora, que começaram o movimento messiânico lá na segunda metade do século XX, eles recuperaram esta mensagem e continuamos a proclamar esta mesma mensagem até os dias de hoje e vamos fazer isso até a volta do Messias. Essa mensagem nunca vai mudar e ela é legítima, legitimamente do povo de Deus desde Jerusalém e ficará assim para sempre. E é lamentável que alguns que um dia já experimentaram o que é a palavra da salvação e tenham se atrapalhado
e deixaram que o maligno carregasse o que foi semeado no coração. Infelizmente, nós vemos várias pessoas que se enquadram exatamente naquilo que Yeshua disse lá em Mateus 13, verso 19, quando falava a respeito da semeadura. Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É triste vermos isto, irmãos. Pessoas que começaram na mensagem de Yeshua, de repente aquilo é tirado deles e começam a inventar umas coisas absurdas, conforme já citamos anteriormente. Como disse Yeshua em certa oportunidade, alguns não somente não entram, mas ainda querem impedir outros de entrar no reino de Deus. Lá em Mateus 23, verso 13, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha, hoje em dia tem muita gente que se enquadra exatamente nisto. Não vou chamá-los de mestres da lei, alguns até acham que são. Nem vou chamar de fariseus, porque isso não tem mais, mas posso chamá-los de hipócritas, sim. Porque conhecendo as Escrituras, conhecendo a Torá, não somente não querem se submeter a Yeshua, como ainda querem arrancar aqueles que se submetem. Vão prestar contas ao Eterno. Nós não podemos chamar essas pessoas de messiânicos. Não. Por isso que eu as chamo de paramessiânicos. Tudo bem, eu que resolvi usar esse termo. Andam em paralelo, mas não no mesmo caminho. E se não estão andando no mesmo caminho, não chegarão ao mesmo destino. Não importa que esteja paralelo, o caminho é outro. Um caminho é Yeshua, o outro é sem Yeshua. Que tome muito cuidado. Para as pessoas que se justificam pelo legalismo, é impossível chegar ao entendimento da salvação trazida por Yeshua, a menos que haja uma revelação do Ruach na sua mente e eles abdiquem das suas crenças anteriores e passem a fazer uso dos recursos oferecidos para vivermos neste mundo. Efésios 6, verso 17 e 18 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Há uma forma de nós conhecermos a salvação que é muito especial. Diz lá em Romanos 8,16 assim: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é uma conclusão lógica humana, é revelação do próprio Criador. Quem é salvo, sabe que é salvo. Sabe que é salvo não só porque está escrito, não. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. É o que está claramente descrito aí. Certo? Shaul escreveu isso aos romanos. Ele teve experiência própria. O grande fariseu Shaul de Tarso. Ele sabia o que era o Espírito de Deus falar ao seu espírito. Irmãos, quanto aos que amam Yeshua, eu digo, alegrem-se com a sua salvação, pois ela é um bem preciosíssimo. Lucas 10:20 diz assim: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegre-se. A salvação não é um assunto banal. É sim o mais importante de todos os assuntos que a nossa mente pode processar. Muitos se perdem,
irmãos, em debates sobre temas acessórios, mas não focam no que é vital. Alguns dispensam horas para falar sobre como cumprir um ritual, outros sobre como é importante não comer tal coisa, outros sobre a importância de ter certa aparência, mas quase nunca versam sobre a vida no reino do eterno. Deixemos os acessórios para depois. Vamos agora focar no equipamento principal. Vamos escapar da condenação eterna. Salvação em Yeshua. E que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.